Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto. Se você é fã e quer conhecer sobre esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos a seguir a nossa vinheta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esta história, As Inimigo, um poema de guerra de George Pratt, publicada em 1995 pela editora Abril, aqui no Brasil, e em 1990 pela DC Comics. Opa. Aqui temos a contracapa com uma citação de Henry James, de 1914, e a nossa edição brasileira vinha com um luxo que hoje é comum em algumas editoras, de trazer aqui um marca-página. Aqui o meu acabou saindo um pouquinho a tinta, afinal são 32 anos, e aqui uma citação. E então, finalmente, eu sei o que sou. Sou um soldado. As Inimigo. George Pratt. Na época, a história, para quem queria comprar, tinha que ligar num número de telefone e fazer o pagamento de um boleto e logo depois recebia diretamente em casa. Ainda vinha com esse luxinho da capa ter uma outra capa de plástico com um fecho que o meu infelizmente caiu, papel couché e capa cartonada. Mas não é isso que nós viemos fazer, não somos sommelier de papel, mas de histórias em quadrinhos. Pois bem, o As Inimigo teve histórias publicadas pela DC Comics na década de 60. O personagem foi criado por dois autores, Robert Kanigher e Joe Kubert. O Kanigher era o roteirista e o Joe Kubert o desenhista. E essa criação aconteceu em 1965. Claro que conforme o tempo foi passando, o personagem foi perdendo aí boas vendas, se é que ele teve, sim, ótimas vendas, mas tinha aí a sua publicação assegurada e depois foi descontinuado, digamos assim, do universo da editora. E ali, por volta de 1990, claro que um pouco antes, temos que pensar todo o planejamento do George Pratt, ele voltou a ser publicado nessa edição por conta da DC Comics estar trazendo para o público, por conta aí da reformulação da editora em 1985, 86, principalmente após a publicação de Crise nas Infinitas Terras, houve aí um processo de recontar origens e trazer histórias originais de personagens antigos da editora. E o As Inimigo foi um deles. Aqui no Brasil, nós tivemos edições do As Inimigo sendo publicadas. A última vez, se não me engano, foi pela Ópera Gráfica, que trouxe aí as histórias originais. Vou até deixar o link para quem quiser lê-las. Lembrando que
são histórias de 1965, uma outra mentalidade, uma outra abordagem de se contar HQs diferente de nós que estamos agora nos anos 2000. Há texto, que muita gente pode aí abominar por ser em quantidade comparado com o que existe hoje aí no mercado, mas eram histórias divertidas, digamos. Em 2001, a editora DC Comics permitiu ao roteirista Garth Ennis criar novas histórias com o personagem As-Inimigo. E em 2002, a editora Opera Gráfica, a mesma que trouxe esse conjunto de histórias da década de 60 para o Brasil, publicou um encadernado chamado Inferno no Céu, com essas histórias. Pois bem, o nosso personagem, o As-Inimigo, ele é também conhecido nos quadrinhos ali no seu universo como Martelo do Inferno. O seu nome verdadeiro é Hans von Hammer, um piloto de triplano vermelho, que é a cor para diferenciar de outros pilotos ali da aviação, lembrando, digamos assim, o Barão Vermelho, que também pilotava durante a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, então as histórias se passam nesse período histórico da Primeira Guerra Mundial, lembrando que ela durou de 1914 a 1918, então século passado. E esta HQ, ela foi escrita, desenhada, ilustrada e pintada por George Pratt, que é um artista que surgiu nos Estados Unidos. A sua primeira história em quadrinhos foi na Epic Illustrated. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Epic Illustrated, também uma revista publicada pela Marvel. Vocês estão vendo aí a imagem que eu consegui da revista, que está aí na internet, em inglês. E aqui no Brasil ele é pouco conhecido. Também participou na resolução das duas últimas páginas, se não me engano, da série chamada Moon Shadow, que inclusive foi republicada aqui pela editora Pipoca e Nanquim, e a primeira vez que nós vimos essa história foi pela editora Globo. E também ele foi responsável, aqui publicado no Brasil pela editora Panini Comics em 2003, essas duas revistas do Wolverine, Netsuki. Vou um dia comentar a respeito. Preciso relê-las primeiro. Tem aí uma memória envolvida que precisa ser revisitada. Assim como nós estamos revisitando esta HQ, que para quem lê traz, quem já leu, traz uma memória afetiva bastante emotiva. Não à toa o nome Um Poema de Guerra. Do que trata a nossa história? Mas antes de entrarmos na história, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença para continuarmos desenvolvendo aqui o nosso trabalho. Então, se você chegou
por outros meios a este vídeo, clica aí no botão de curtir, de se inscrever e ativa o sininho para receber avisos de que há novos vídeos no canal. E nós oferecemos bastante conteúdo, embora o canal seja pequeno e há pouco tempo, nós temos material diversificado, tanto para professores quanto leitores de histórias em quadrinhos. Dê uma olhada aí nos vídeos do canal já produzidos. Pois bem, a nossa história, ela abre com uma imagem de um soldado da Primeira Guerra Mundial, feito pelo George Pratt, e com essas duas páginas. Há uma introdução do Joe Kubert, de 1990, citando o trabalho do George Pratt. Há uma dedicatória do autor para o seu avô, ao meu avô George Pratt Jr., velho louco bonachão que podia soltar no ar grandes baforadas de nostalgia e humor com seu cachimbo, desfiar longas lorotas sobre os tempos do boom petrolífero, ou quaisquer outros tempos. E ainda, assim, ter os dois pés firmemente plantados no chão. Eu acho também que as dedicatórias deveriam ser para os vivos. Aos meus pais, vocês sempre estiveram ao meu lado e eu amo vocês. A obra está dividida em 6 capítulos. Cada capítulo tem aí uma citação e também uma imagem. No primeiro capítulo, a citação é de Epitáfio, 1915, ao coronel Breakspear, na igreja de Henley. Diz o seguinte: todo homem deve morrer, mas a poucos é concedida a morte por seu país. A HQ, ela abre com soldados em terra acompanhando uma batalha aérea entre biplanos e o triplano do nosso personagem, que é o Von Hammer. Logo, nós sabemos, depois dessa batalha, que estamos em um sonho. Como é que nós sabemos que estamos num sonho? Por conta exatamente da imagem que está aqui no nosso marcador, do triplano dele saindo do planeta Terra, envolvido aí por essa nuvem. E também vamos saber que estamos em 1969. O Von Hammer está internado num hospital, asilo, não tem muito aqui a indicação do que seja, e ele é visitado por um jornalista chamado Eduardo Manock, que está preparando uma matéria, um artigo sobre soldados que estiveram em campo de batalha, principalmente veteranos de guerra. E o Von Hammer, quando se depara com esse jornalista, diz o seguinte:
Seus olhos. Você não me contou que foi soldado, Sr. Manock. Está escrito no seu rosto. Você viu a morte bem de perto. Sentiu o cheiro de ferro do sangue no ar. Você é um soldado, Sr. Manock. Será sempre um soldado. E aí os dois começam a conversar e o Von Hammer percebe que o Manock viu horrores da guerra que o marcaram até a alma. Romanticamente, é aquela questão: os olhos são o espelho da alma. E ali, enquanto conversam, estão assistindo à televisão e eles assistem a um noticiário sobre um massacre que aconteceu em uma vila chamada My Lai. E o próprio Manock acaba se chocando com as imagens que são mostradas. Mulheres, crianças e idosos amontoados. E o Von Hammer também, ao ver essas imagens, ele questiona onde estava a consciência dos soldados ao fazerem isso. E no caso, o Manock diz o seguinte: a consciência não valia nada lá. Você fazia apenas o necessário para ficar vivo. Nada mais importava. Levei algum tempo para perceber isso. Não sei. Acho que eu não estava preparado para isso. Eu também não, diz Von Hammer. E ninguém pode estar. A guerra é uma das aberrações inevitáveis da vida. Um paradoxo, nada além de um circuito interminável de contradições, tédio e rotina pontuados por carnificina. E nisso, Von Hammer conta a respeito de um sujeito que ele conheceu, Ernest Brechtman, se não me engano, deixa eu ver, Brechtman, que era um açougueiro que tinha por função matar ovelhas. E ele, segundo Von Hammer, era uma pessoa boa, calma, gentil com as pessoas, mas por conta do seu trabalho acabou virando uma pessoa indiferente também. E isso o Von Hammer coloca ali no diálogo com o Manock. Cheguei a invejar sua indiferença, mas ao mesmo tempo agradeci a Deus por ser incapaz de ficar indiferente. E o Manock lhe diz: você acha que se fosse indiferente, você seria um soldado melhor? Não quero ofendê-lo, mas me parece estranho ouvir esses sentimentos de um homem que era conhecido como a máquina assassina. E Von Hammer diz: meu país precisava de mim. Era meu dever servir, ainda que meus sentimentos pessoais me perturbassem. Dirigi meu esquadrão com eficiência e cuidei para que os jovens sob meu comando estivessem preparados para enfrentar o inimigo e destruí-lo. Eu enfatizava que, se não matassem, eles certamente morreriam. Em combate, a indecisão pode ser fatal. O céu vira um redemoinho de aviões e projéteis serpenteando. O instinto guia suas mãos. Você e sua máquina se fundem para se tornar um ser dos ares.
Você mergulha, rodeia, ataca e em momento algum há tempo para pensar. Todo o seu corpo é um nervo exposto, sensível às sutis manobras de sua esquiva, presa. Se você estiver em sintonia com seu corpo, com sua máquina e com seu objetivo, será bem-sucedido em sua missão. Mas se não estiver, se hesitar por um só momento, então é você que se tornará a presa. E toda vez que von Hammer voltava, ele era recebido por oficiais e ele se afastava do seu avião. E ia sempre para uma floresta próxima de onde ficava o hangar desse seu avião. E ali, em meio a esse momento, digamos, silencioso, solitário, ele recebia a companhia de um lobo, que ele até coloca aqui na história em quadrinhos. Não sei se é real ou se era imaginação. E na companhia desse lobo, ele divagava sobre questões da guerra e os paralelos entre o ser humano e os animais. Tanto que ele termina aqui dizendo o seguinte: eu invejo, amigo, para o lobo, enquanto ele é observado. Você vive num mundo natural. Você mata quando está com fome. Eu mato quando me ordeno. Aqui, pelo menos, jantamos juntos. E a entrevista deste primeiro dia termina com uma imagem bastante pungente nessa HQ, que é o von Hammer amortalhado no seu leito desse asilo / hospital em que ele está aí com essa idade. Vamos então agora para o segundo capítulo, que começa com novamente uma outra citação. Mas ainda pode melhorar nossa compreensão da indizível miséria da vida humana. E talvez tudo nos esteja conduzindo a isso. Tanta calamidade, como se novas auroras buscassem distância e espaço para poder desabrochar. Rainer Maria Rilke, 1914. E o capítulo abre com o Eduardo Manock, o nosso jornalista, observando ou lendo um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele fica meio que horrorizado com as imagens que ele vê de corpos no meio de trincheiras. Nisso ele vai dormir e no meio da noite ele acorda com um pesadelo de balas, tiros acontecendo para todos os lados e vai novamente visitar o von Hammer no seu leito. E ele coloca assim: eu não sabia onde estava me metendo, tanto quanto você não sabia, eu suponho. Quero dizer, você acreditava nela? Na sua guerra? Eu acreditava em honra, lhe diz von Hammer. E nisso voltamos no tempo para acompanhar o von Hammer, depois de fazer uma preleção para 5 novatos, para uma batalha aérea entre o seu triplano e outros biplanos que aqui, para ficar fácil, estão pintados da cor verde. E no meio dessa batalha, ele acaba perdendo esses seus pupilos comandados e
o seu avião é atingido e ele acaba caindo, derrotado e perdendo as suas asas, que é uma metáfora bastante eloquente aqui no capítulo. E ele cai ali no meio das trincheiras de 1914, Primeira Guerra Mundial, também chamada de Guerra das Trincheiras. E o nosso capítulo acaba terminando com essa memória. Vamos começar agora o capítulo 3, também com uma citação e uma imagem produzida pelo George Pratt. Negra e horrenda para mim é a tragédia que se forma, e estou enfermo, além da cura, por ter vivido para contemplá-la. A torrente que nos levou o tempo todo se movia nessa direção como se estivesse indo para seu grande Niágara. Mas que bênção era não saber. Para mim, ela parece desfazer tudo, tudo que era nosso, do modo mais horrendo e retroativo. Mas eu afasto meu rosto da monstruosa cena. Henry James para Roda Broughton, 1914. E neste capítulo abre com Eduardo Manock tendo um pesadelo de imagens que nós vamos ver aí para frente, se referem à Guerra do Vietnã. Ele fica perturbado, sai e vai, no meio da noite, visitar von Hammer, que o recebe. Manock diz o seguinte: olhe, tudo isso é mentira. Eu não tenho nenhum editor. Não trabalho para nenhuma revista. Que inferno! Não sei por que estou aqui. Von Hammer lhe diz: eu sei. Você tem alguma coisa para me contar. Algo que você vem guardando dentro de si há muito tempo. E ele olha profundamente para Manock. Algo que você fez. Hoje eu escuto. E o Eduardo Manock lhe conta que ele, em 1968, participava como soldado americano da Guerra do Vietnã. E ele era um rato de túnel. O que é um rato de túnel? São soldados que entravam com pistolas no meio de galerias cavadas no solo pelos Vietcongues, que também eram chamados de Charlie. E numa dessas missões, ele e outros companheiros entram nesses túneis cavados pelos Vietcongues e acabam descobrindo corpos de soldados americanos que estavam ali retalhados, mutilados e com sinais de tortura. No meio, os Vietcongues, ele entra numa galeria, eles são recebidos por esses Vietcongues que estão ali nessa galeria e começa um tiroteio para tudo quanto é lado. E no meio do tiroteio, o Manock acaba usando o corpo de um companheiro que estava ali nas últimas como escudo. E após esse tiroteio, essa calmaria, ele se desloca no meio dos túneis, acaba saindo num outro ponto e recebe um tiro amigo. O que é um tiro amigo? Um soldado do pelotão dele, ou soldado americano, atira nele próprio, pensando se tratar de um Vietcong ou de um Charlie. E
Logo depois, ele é transferido para um hospital nos Estados Unidos, onde vai ter um processo de recuperação física. Mas a parte mental dele, como um humano, ele ainda não está bem. Então, por isso, ele acabou procurando o Von Hammer, que ele sabe que viu horrores e quer saber como ele convive com essas memórias. E ele coloca o Manock: eu gostaria de ter morrido. O Von Hammer diz: não diga isso. Viver é melhor. Você é jovem. Não há razão para querer morrer. Você deve isso aos seus companheiros, a todos os que morreram lá. A vida. E Manock lhe diz: as coisas que fiz para sobreviver, pensei muito sobre isso no hospital. Eu estava desesperado nos túneis. Mas, se eu tivesse reagido como deveria, Hughes poderia ainda estar vivo. Ele levou as balas que eram para mim. Ele caiu sobre mim. Era a única coisa que se encontrava entre mim e a morte. Eu senti a vida escorrer para fora dele. Eu o usei como escudo. E quando os tiros pararam, fiquei feliz porque fora ele e não eu estava aliviado. Eu não conseguia disfarçar esse alívio. Então Manock acaba puxando o Von Hammer, que lhe diz, ou pergunta: o que você quer de mim? O que quer que eu diga? E eu não sei. Se não tivesse mergulhado atrás dele, se tentasse salvá-lo, ele poderia estar vivo agora. Deveria ter sido eu. Manock se ajoelha ao lado, na frente, na verdade, do Von Hammer, e este calmamente lhe passa a mão na cabeça. E terminamos o terceiro capítulo. Começamos o quarto capítulo com uma outra citação. Se perguntarem por que morremos, diga-lhes porque nossos pais mentiram. Rudyard Kipling, 1915, ao saber que seu filho John desaparecera na frente ocidental. Temos ainda, em continuação ao capítulo anterior, os dois conversando, Manock e Von Hammer no quarto. E agora, quem continua a história é Von Hammer, o asa inimigo, logo depois do capítulo 2, que nós já havíamos comentado, em que ele está ali no meio das trincheiras e, de repente, essas trincheiras começam a ser bombardeadas com bombas de gás. E nisso aparece um soldado com uma máscara de proteção. Lembrando também que em 1914 a 1918 usavam-se muito gás para matar as pessoas rapidamente. E aqueles que sobreviviam eram geralmente pessoas que usavam máscaras contra esses gases. E no caso, aqui ao aparecer esse soldado com essa máscara, Von Hammer se atira contra ele e o mata. E ele diz o seguinte: ele era o inimigo. Eu poderia racionalizar sua morte deste jeito, mas seria falso, matei-o, porque ele estava entre mim e a vida. Se fosse um dos meus companheiros e houvesse apenas uma máscara para os dois, eu o teria matado para sobreviver.
minha vontade de viver passou por cima de tudo. E isso não era mais guerra à distância, não era uma máquina que estava derrubando, não era o céu o matador. Isso era matar com as mãos, vendo bem de perto. Eu tinha finalmente visto a face real da morte e sabia que não podia sucumbir a ela. Então, depois da fumaça ou da, do gás ter se dissipado, o von Hammer começa a se deslocar entre trincheiras, se dirigindo para a frente alemã. E no meio disso, ele acaba caindo numa trincheira com corpos, onde vai achar um soldado ainda vivo, nas suas últimas, bastante ferido, em que ele tenta dar aí uma força, digamos, espiritual para esse soldado e o vê chegando às suas últimas energias e se despedindo da vida. Eu não podia fazer nada para salvá-lo. A frustração rugia em mim, diz ele. Apesar dos céus não serem mais caridosos que a terra, eu fui poupado dos verdadeiros horrores da guerra. O meu era um mundo estéril, de máquinas em luta, não um mundo de carne lançada contra a carne. Agora minhas ilusões tinham sido destruídas e eu estava perdido e amedrontado. Então, um som, o mais estranho que eu ouvira no campo de batalha. O silêncio. E terminamos aqui o capítulo 4. E o capítulo 5 começa com a seguinte citação: apesar de todo o meu ódio e aversão pela guerra, não deveria me aprazer ter perdido a lembrança daqueles primeiros dias. Como nunca antes, milhares e milhares sentiram o que deveriam ter sentido em época de paz, que seu lugar era um ao lado do outro. Stefan Zweig, 1914. E neste capítulo, ele começa com esse silêncio. Mas por que tudo está em silêncio? Porque estamos na noite de Natal, dia 25 de dezembro de 1914. E von Hammer nota que os soldados começam a se dirigir uns perante os outros, sem dar tiro para tudo quanto é lado. Ele nota que as baterias, tanto antiaéreas quanto de canhões, estão em silêncio e acontece uma confraternização entre inimigos, que nesse momento são simplesmente humanos. E no meio dessa confraternização, o von Hammer começa a divagar sobre as suas memórias, aquilo que é a guerra, e também confraterniza com outros soldados. Mas ele se afasta dessa confraternização, pensando ou divagando daquilo que ele viveu nesse momento. Me afastei um pouco e, sentando-me perto do corpo congelado de um francês, olhei essa curiosa celebração de vida no meio da morte. Eu não fazia parte daquilo. Eu não sofrera como aqueles homens. Não suportara as mesmas durezas. Eu me distanciara do gênero humano. E agora
desesperadamente queria abraçá-lo. Mas a guerra me mudara. Eu nunca mais seria o mesmo. Mas ali, naquele campo gelado de morte e introspecção, minha fé na humanidade foi renovada. O Manoque ainda lhe pergunta: mas como é que você lida com tudo isso? Como posso eu viver com isso? Então essa conversa é para dizer para o Manoque que ele vai ter que conviver com os seus fantasmas, com a sua experiência dolorida, assim como o Von Hammer tem vivido com essa experiência. Eu ainda estou vivendo com o que vi e fiz. Cada dia estou mais longe disso, mas em minha mente está tão vívido quanto há 50 anos. Você deve encontrar algo que afaste o horror, algo que possa te sustentar. Para mim, foi voar. Então, Von Hammer viu a terra ali nas trincheiras e preferiu se sustentar voando. A mente dele, inclusive, voa. Terminamos com o Von Hammer dizendo o seguinte: você tem que achar aquilo que vai te sustentar, aquilo que vai te permitir viver. Os dois terminam a conversa e vamos ver que Manoque começa a escrever. E finalmente chegamos aqui ao capítulo 6, que abre com a seguinte citação também de Rainer Maria Rilke, de 1914, que já houve também uma outra dele. Todas as coisas visíveis foram novamente lançadas ao abismo turbulento para serem dissolvidas. O passado é esquecido, o futuro causa tremor, ao presente falta alicerce, mas os corações, não deveriam eles ter o poder de voar acima das potentosas nuvens? E chegamos finalmente a esse capítulo onde Von Hammer e o Manoque não estão mais naquele quarto escuro do asilo ou do hospital. Eles estão ao ar livre, onde há uma revoada de pássaros e o Manoque diz o seguinte para o Von Hammer: acabei o meu artigo. E ele oferece esse artigo para Von Hammer, que o recusa, dizendo: eu não terei tempo para ler. E nisso, Von Hammer lhe dá os seus diários. Segue uma conversa entre os dois, mais como um monólogo do Von Hammer, fazendo aí uma associação entre o que ele está vendo, o revoar desses pássaros, com o voar das máquinas de guerra, dos aviões, e ele também faz uma analogia que é ele ouvindo as valquírias e que está próximo o momento dele ir para o Valhalla. E nisso, Von Hammer nos deixa. E temos uma imagem de uma revoada de pássaros encerrando a nossa HQ. Apesar da história ser uma história ficcional, com personagens ficcionais, o autor, George Pratt, costurou dois momentos históricos da nossa realidade nesta HQ. O primeiro, o ambiente da Primeira Guerra Mundial, e o segundo, trazendo ali a Guerra do Vietnã, que é uma guerra muito cara, digamos assim,
aos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918 e a Guerra do Vietnã de 1959 a mais ou menos 1975. Jorge Pratt nos traz um conto que, apesar da sua tônica trágica, é sublime no seu desenrolar. As histórias de cada um dos personagens, seus dramas, suas dores, são retratadas muito bem. Ou seja, dá uma tridimensionalidade aos personagens. Não são aquelas emoções baratas que nós podemos ver em alguns filmes, por exemplo. Enquanto um está, digamos, num caminho mais curto, com os seus fantasmas cada vez mais fugidios por causa da memória, que é o Von Hammer, e quando eu digo caminho curto, é em direção à morte, afinal ele já é um idoso. Enquanto o jornalista barra soldado Manock, o caminho dele, teoricamente, é um caminho um pouco mais longo, um pouco mais trágico, e por conta dele ter vivido a realidade do Vietnã, estamos em 1969, ou seja, ainda estamos no desenrolar da guerra, e no ano anterior, pela história, ele estava participando do campo de combate. O personagem tem esses fantasmas mais concretos, mais vívidos dentro dele. A história, ela é bastante imersiva, bastante intensa, e quando você deixar de lê-la, ou melhor, quando você chegar ao seu final, fechar as páginas, ela ainda vai permanecer ali por algum tempo na sua mente, trazendo algumas reflexões sobre aquilo que foi lido. A guerra nunca é boa. Ela nos traz perda, nos traz dor, nos traz tristeza, e mesmo os vencedores, eles são perdedores. Não são apenas os vencidos que perdem. E segundo Nietzsche, se não me engano, a guerra pode ser entendida como o choque entre vontades de potência, e nela o valor de um homem vai ser medido pela sua força agressiva. Em uma guerra, as ideologias elas são reduzidas ao papel dos meios de combate. Ao nos depararmos com os aviões ali durante a Primeira Guerra Mundial retratada, temos um duelo que por vezes fica parecido com a situação de presa e predador, e em alguns momentos, segundo o personagem, parece um torneio. Teoricamente, haverão regras a serem seguidas. Mas descobrimos que isso não é verdadeiro. Descobrimos que a morte ela vai fazer com que o homem ou os seres humanos acabem burlando regras para conseguirem sobreviver. Em um combate, não há leis. Nesse caso, podemos entender ali nos combates aéreos, por não haver, digamos assim, um cara a cara de um agente ou um ator
não ver os olhos do outro permite a ele ser um tanto quanto mais agressivo. Estamos vendo, teoricamente, um combate apenas de máquina contra máquina. E mesmo que tenhamos armas, as mesmas possibilidades, ali nós vamos ter sempre uma questão imponderável. E essa imponderabilidade se dá através, por exemplo, da falha de um equipamento, da falha de uma arma e principalmente pela falta de habilidade ou de, em algum momento, por causa de medo, podemos também pensar, um dos atores dessas batalhas irá falhar. E podemos pensar também nos fantasmas que perseguem o Von Hammer, que é para dizer o seguinte: você, apesar de ser o martelo do inferno, a máquina assassina, você falhou. Falhou onde? Não no combate com outro ser humano ou com uma outra máquina. Afinal, ele, em todos os combates que ele teve, ele acabou sobrevivendo. Mas nem todos os seus comandados, os seus pupilos, foram ou saíram vivos desses combates. Como eu disse, houve ali a imponderabilidade. Nesse caso da HQ, em pelo menos uma situação que é mostrada, o imponderável foi o campo de combate ou a área de combate aérea entrar numa área que havia, por exemplo, canhões de baterias antiaérea e que acabou destruindo alguns desses aviões. Inclusive, o Von Hammer acabou sendo abatido e, vamos dizer assim, perdeu as suas asas e acabou vindo parar em terra. E quando ele o fez, ele teve que olhar o outro, ficar cara a cara, não apenas com outro ser humano, afinal ele se julgava um pouco à parte da humanidade por conta, digamos, dessa habilidade, dessa expertise que ele tinha e também, por que não dizer, dessa sorte tamanha, e ele teve que vir encarar um ser humano frente a frente. E ao encarar esse ser humano frente a frente, ele teve que pensar: ou eu o mato, ou eu morro. E nesse caso, ele faz exatamente esse paralelo para dizer que o Manock, nesse momento da HQ, que ele diz que não consegue suportar esses fantasmas que ele vê, principalmente de um companheiro chamado Hughes, que ele utilizou como escudo dentro dos túneis no Vietnã, ele estava dizendo para o Manock que faz parte do combate, faz parte da vontade de viver. O texto ele pode, às vezes, beirar ali uma certa preguiça, por conta do autor Jorge Pratt ter colocado
emoções naquilo que está sendo tanto mostrado quanto sendo escrito ou falado pelos personagens. Mas longe dessa preguiça, ele nos traz aí personagens que são bastante vívidos, bastante críveis, tanto pelas suas escolhas, quanto nos mostra ali os seus medos, os seus temores, as suas paixões e, por que não dizer, a compaixão, mesmo que em alguns momentos não exista aparentemente compaixão, pois algumas virtudes elas inclusive são questionadas, como por exemplo a humanidade, a justiça, a retidão e também a ordem, tanto de quem tem o poder e como de quem tem ou está na guerra. E temos dois momentos na história em quadrinhos que são, digamos, baseados em fatos reais. Nós temos ali, num primeiro momento, a chacina que aconteceu na vila de My Lai, ou My Lai, em que um pelotão americano matou sem dó e nem piedade mais ou menos entre 500 e 600 pessoas. E aí vamos incluir crianças, idosos e mulheres. Tanto que foi retratada na HQ. E o George Pratt acabou, digamos, colocando a imagem de uma fotografia no meio do noticiário, quando o Manock, o nosso jornalista, está ali no início da HQ conversando em frente à televisão com o Von Hammer. O outro momento bastante, digamos, num primeiro momento, você fica pensando se há poesia ou não, mas tem uma questão de humanidade. É o dia de Natal que foi colocado na HQ, quando o Von Hammer ele é abatido, passa a ficar ali pulando de trincheira em trincheira, até que ele percebe que há um silêncio, que eu já havia até comentado. Esse silêncio, ou seja, sem bombas, sem tiroteio, sem explosões, foi provocado exatamente no dia 25 de dezembro, em que, sem uma ordem vinda de cima, os soldados e todos os agentes, digamos assim, que estavam na frente de combate, fizeram um armistício. E durante esse armistício, dia de Natal, eles acabaram se confraternizando. Houve ali troca de água quente, rum, comida, cigarros, houve, querendo ou não, conversas jogadas fora e houve também uma partida de futebol entre soldados ingleses e soldados alemães. Tanto que aparece aqui na imagem que vocês estão vendo uma bolinha ali com uma pessoa correndo atrás dela, de maneira muito fugaz, tá? E esse evento, digamos assim, ou esse armistício com o futebol, a FIFA geralmente acaba colocando que o futebol, por ter estado presente nesse dia, é capaz de unir os seres humanos. Uma bola é capaz de, entre aspas, acabar com uma guerra, que é também o que nós vimos que aconteceu na África e que tivemos essa rememoração
recentemente com a perda do Pelé, que quando ele foi jogar num país africano que estava tendo um conflito armado, houve ali um armistício para verem o nosso rei do futebol jogar. E voltando a esse momento da HQ, tivemos aí esses soldados alemães e ingleses jogando e foi 3-2 para os ingleses, como se fosse, lógico, eles não saberiam, a metáfora do vencedor, que quem foi vencedor, quem foi o maior perdedor durante, ao final dessa guerra foram exatamente os alemães, e ela serviu de estopim, digamos assim, para aquilo que nós vamos conhecer como Segunda Guerra Mundial. Eu vou comentar no futuro, mais ou menos próximo, outras histórias em quadrinhos que têm a temática da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Esse armistício, ou esta história de armistício da noite de Natal, de, se não me engano, 1914, nos outros anos não houve mais isso, o Paul McCartney acabou criando a música Pipes of Peace e vou deixar aqui na descrição o clipe dessa música que foi pensada ou foi imaginada por conta desse armistício de uma noite de Natal. Tanto que o Paul McCartney faz 2 papéis na música, um em inglês e, se não me engano, um alemão. George Pratt, ele deixa bem claro que em uma guerra não há nem bons nem maus, há apenas seres humanos tentando sobreviver, mesmo que com suas contradições. E ele acaba até usando uma metáfora de que na guerra você terá muito sangue. E ele usa ali num relato do As Inimigo, quando ele recorda do Ernest Brechtman, um conhecido dele que era açougueiro, ele acaba usando isso para nos dizer uma metáfora, que durante o seu trabalho, no caso um soldado, haverá muito banho de sangue. E nesse caso o açougueiro faz essa representação matando ovelhas. Claro que o açougueiro ali, para desenvolver o seu trabalho, ele tem que criar uma certa indiferença ao sentir, digamos, o cheiro de sangue de maneira constante. Tanto que nessa indiferença ele acendia calmamente o seu cigarro, sendo que o As-Inimigo e o Manoque, eles não são indiferentes às questões da guerra. Eles sempre entenderam que eles estavam lutando com outros seres humanos. No caso do As-Inimigo é um pouco melhor, digamos assim, porque ele não via com quem ele estava lutando. O que ele via de seres humanos era um momento bastante fugidio nesse combate aéreo, diferentemente do Manoque. E a única vez que ele teve esse contato diretamente com um ser humano, o As-Inimigo, foi quando ele estava entrincheirado após o seu avião ser abatido. Nesta HQ, nós vamos ter então
o texto e a arte bastante entrelaçados. É um trabalho intrinsecamente conectado entre a arte e o texto. A arte pintada do George Pratt, ela vai nos forçar a absorver camadas narrativas e de significado. Em alguns momentos ela vai beirar ali mais o realismo, mas não um realismo muito concreto ou hiperrealista, como acontece, por exemplo, com as pinturas do ilustrador, desenhista, quadrinista Alex Ross, que é bastante realista. Nesse caso, embora os dois trabalhem com a mesma técnica, que é aquarela, aqui o trabalho do George Pratt, em alguns momentos ele é bastante real, e em outros ele é, digamos, para nos trazer camadas subjetivas naquilo que nós estamos vendo, onde figuras humanas, você percebe que são figuras humanas, mas são tratadas como se fossem fantasmas, como se fossem borrões que estão ali para contar uma história que aconteceu há muito tempo. Tanto que tem um quadrinho do, do Manock, que naquele momento nós não sabemos onde ele está, mas percebemos que ele está, ele se tornou uma pessoa dura, é, quase monolítica, por causa de alguma coisa que nós só vamos saber o que mais à frente. E mesmo nessa representação, sabemos que é uma representação temporária, porque é aquilo que ele está projetando dentro de si, ou gostaria que ele fosse desse modo, quando na verdade ele não é. E esse trabalho do Jorge Pratt usando essa técnica de aquarela nos dá essa sublimação, essa sensação de algo etéreo que está perdido no tempo e no espaço, de memória, de uma vida, de eventos que muitas vezes não havia ninguém ali para, digamos, retratar ou contar. O que nós estamos vendo são memórias de pessoas, que são figuras bastante humanas. E, vamos dizer assim, temos a sua projeção para o leitor, trazendo aí esses sentimentos bastante humanos, bastante carregados de emoção, sem ter caras e bocas sendo mostradas de maneira constante e cimentadas com a dureza da realidade e, como eu havia dito, essa fugacidade memorial dentro de um tempo e de um espaço, no caso do Manock mais curto e no caso do As-Inimigo Hans von Hammer bastante dilatado. E quando nós dilatamos esse espaço, as coisas ficam mais soltas, menos factíveis, dependendo da memória. E nós sabemos que a memória ela pode ser construída, reconstruída e reelaborada conforme o tempo vai passando. No caso do Manock, por ser um evento recente na vida dele, está ali de maneira um pouco mais concreta. No caso do As-Inimigo, mais fugidio, mais etéreo. A edição
ainda traz, para encerrarmos aqui, um caderno de esboços feito pelo autor a partir das pesquisas que foram feitas por ele para escrever a história. Alguns esboços nos remetem a essa questão etérea, por conta dos eventos serem retratados há muito tempo, e outros nos dão uma visão bastante clara dos atores, tanto da Primeira Guerra Mundial, quanto da Guerra do Vietnã. E espero que alguma editora traga novamente esta edição para ser publicada no nosso mercado editorial. E eu recomendo essa leitura, tanto que vai ser deixada aí na descrição. E ela, se algum professor quiser trabalhar Primeira Guerra Mundial, ela nos serve aí como, não como um documento, mas como um material didático para ser trabalhado, por exemplo, em sala de aula. E se um outro leitor quiser ir atrás de informações, tanto da Primeira Guerra quanto da Guerra do Vietnã, ele terá aí bastante coisa para pensar e também para pesquisar. Chegamos ao fim da nossa análise. Mas, antes de encerrar, deixo aqui algumas recomendações a você, futuro leitor ou possível leitor desta história em quadrinhos, que está aí escaneada por um grupo de scans nacional. Deixo algumas obras para que você leia ou assista e possa ampliar um pouco o conhecimento do que foi tratado na história em quadrinhos. Ou seja, o ambiente de 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, e a Guerra do Vietnã. Então vamos lá. Temos o filme Cavalo de Guerra, do Steven Spielberg. Nada de Novo no Front, que se encontra na Netflix, foi dirigido por Eric Maria Remarque. E temos o documentário do Peter Jackson, Eles Não Envelhecerão, referente à Primeira Guerra Mundial. Referente à Guerra do Vietnã, temos dois filmes bastante emblemáticos. Um é Platoon e o outro é Apocalipse Now. Platoon, dirigido por Oliver Stone, e Apocalipse Now, por Francis Ford Coppola. E lembrei de um outro filme, Nascido em 4 de Julho, que tem o ator Tom Cruise como artista principal. E podemos também ampliar isso com o filme Forrest Gump, Contador de Histórias. A Marvel também lançou uma série chamada The Nun, que é sobre um pelotão durante a Guerra do Vietnã. E as histórias foram elaboradas por Doug Murray, acho que é assim, e ele foi combatente na Guerra do Vietnã. Então nós temos aí várias obras, principalmente filmes, documentários e quadrinhos. Brevemente, como eu já havia dito,
pretendo voltar a esses dois ambientes, ou três: Guerra do Vietnã, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que há histórias em quadrinhos que falam sobre, e outras guerras também. E vou pedir aí para você, então, que chegou até aqui, que deixe aí o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e também utilize a área dos comentários aqui embaixo para deixar suas considerações que sejam colocadas de maneira educada. Caso você queira também entrar em contato com textos ou alguma questão mais aprofundada que os comentários não permitem, nós temos o e-mail do canal, quadrosebalões@gmail.com. Portanto, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.